Olá, pessoal. Oi, Letícia Pena, tudo bem? Esperar o pessoal chegando aqui na live, tá? Oi, pessoal, vocês estão me vendo? Estão me escutando? Deixa eu ajeitar aqui. Beleza. Acho que assim tá bom. Deixa eu colocar mais um pouquinho pra cá. Quando vocês vão entrando, eu vou me ajeitando aqui, torcer pro celular não tombar. Boa noite. Tudo bem com vocês? Já falaram aqui que estão me escutando, né? Que estão me vendo. Esperar a doutora Vera entrar. Enquanto isso, eu vou falando um pouquinho, vou deixar o computador assim, acho que fica mais claro. Enquanto isso, eu vou falando um pouquinho, né, sobre as nossas atividades dessa semana. A gente está na Semana da Virada Animal. A gente começou a fazer as atividades desde a semana passada, a gente começou com a nossa programação. Meu nome é Camila, eu sou bióloga e eu atuo atualmente na Comissão de Meio Ambiente, Proteção aos Animais e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia Legislativa daqui do Amazonas. A nossa programação da Semana da Virada Animal, esse ano a gente está fazendo em conjunto com a Assessoria de Bem-Estar Animal da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, da SEMA. E a gente já começou fazendo algumas atividades desde a semana passada, como, por exemplo, o segundo seminário de proteção animal do estado do Amazonas. E aí essa semana a gente começou com uma série de lives, porque, né, a gente está em período de pandemia e a gente tem que se adaptar a esse momento que a gente está vivendo. Então, as atividades estão sendo 100% online. A gente teve uma live na segunda-feira que tratou sobre a legislação aplicada à proteção animal aqui no nosso estado. Na terça-feira, a gente teve um bate-papo sobre o engajamento da proteção animal aqui no Amazonas, com duas ONGs, uma ONG daqui do município de Manaus, a PATA, e uma ONG de Tefé, a Associação de Proteção Animal de Tefé. Ontem a gente tratou de um assunto assim muito importante, que é a questão dos animais em condomínio, que muitas vezes é um assunto bem problemático, principalmente aqui em Manaus. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esses projetos, né, que atuam com animais silvestres aqui no estado. Amanhã a gente tem uma live que vai estar participando o representante do Conselho Regional de Medicina Veterinária e também um representante do CCZ, do Centro de Controle de Zoonose daqui de Manaus. Então vai ser sobre o papel desses órgãos na proteção dos animais. Também amanhã, que é uma coisa muito importante, vai ter um webinário, uma palestra que vai ser ministrada pela Elizabeth McGregor. Ela é diretora de educação do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal. E vai ser às 14 horas, vai ser transmitido pelo YouTube da SEMA. Então vai ter certificado, convidem aí o pessoal para participar, vai ser bem legal. O link de inscrição está na bio do nosso Instagram, então deem uma entradinha lá depois da live para poderem se inscrever. Tá? E para finalizar a nossa Semana da Virada Animal, a gente vai ter uma live que vai ser uma festa de adoção, ou seja, vão ser apresentados animais que foram resgatados das ruas aqui em Manaus, que foram tratados, castrados, vermifugados, vacinados e vão estar disponíveis para adoção. Vai ser no sábado, aqui no Instagram da CAAMA também. Então acompanhem aí a nossa programação até sábado
E eu vou iniciar a nossa live. Eu vi que a doutora Vera já chegou, já está aqui. Deixa eu ver se eu consigo chamar ela. Só um momentinho. Se ela vai receber o convite. Vocês estão me escutando bem? Tudo ok? Estou tentando acompanhar aqui os comentários, mas está chegando bastante. Sabrina já está aí também. Vamos ver se a Vera consegue entrar. Deixa eu ver se tem algum problema. Vamos ver aqui. Eu acho que a doutora Vera talvez esteja com algum probleminha. Eu vou tentar chamar de novo para ver se dá certo. Espera aí. Entrou? Você- Oi, Vera. Oi, tudo bem? Tudo bem? Tá me Então, um escutando? pouquinho, estou te escutando bem, estou te vendo bem nítida e bonita. Ai, E eu obrigada. então aqui do meu lado está meio nas costas, né? Eu vou tentar, não sei nem como que eu posso melhorar essa luz, né? Eu não tinha visto ainda como é que ficava. Acho que você O teu celular, Vera, ele só tá virado ele tá na vertical. não, ele está na horizontal, o meu Mas, celular. mas tá, é que pra gente tá mostrando você deitada. Ah, é? Vixe, É, então deixa eu tentar botar. Ver agora. Se agora ele está na agora vertical. tá ok, tá ok. Vocês estão Tá. conseguindo ver a Vera, estão escutando? Eu tô escutando tudo direitinho. Se tiver algum Nossa, problema, avisem aí. a maior escuridão. Agora melhorou um pouco Eu vou ficar aqui sentada e segurando ele, que eu acho que vai ficar melhor do que aonde eu tinha organizado, que a luz ficou muito escura, né? Ficou tudo Sim, muito escuro. Então, deixa eu fixar esse negócio aqui para vocês não ficarem com enjoo nem com dor de cabeça, né? Deixa eu achar aqui uma posição melhor. Nossa, não tá boa essa. Agora sim, melhorou. Tá tá bom. melhor mesmo de te ver, tá melhor. Eu vou iniciar então aqui a nossa conversa. Bom, essa live ela foi feita para poder, porque assim tem gente que mora aqui no Amazonas, que mora aqui em Manaus também, que não conhecem, né, as espécies que a gente tem, os projetos de conservação que atuam com essas espécies, né? Então a ideia é poder apresentar um pouquinho do projeto de cada um de vocês, você, né, representando a AMPA, o Maurício representando o Instituto Saúde de Coleira e a Sabrina Menezes representando o Centro de Estudos de Quelônios da Amazônia. Então a gente vai começar, vou apresentar rapidamente aqui o teu currículo. Então, a doutora Vera da Silva, ela é bióloga, formada pela Universidade de Brasília, ela é formada em Biologia Animal, é mestre em Biologia de Água Doce e Pesca Interior aqui pelo INPA, doutora em Fisiologia e Reprodução Animal pela Universidade de Cambridge, na Inglaterra, pesquisadora do INPA e fundadora e diretora administrativa da AMPA. Hoje ela trabalha principalmente com os mamíferos aquáticos daqui da Amazônia, principalmente com o boto vermelho, o boto tucuxi e os peixes-bois. Ela tem mais de 100 publicações nessa área, com vários capítulos de livro e 4 livros publicados. Vera, eu vou te passar a palavra para você poder falar um pouco sobre a AMPA, né, Associação Amigos do Peixe-Boi, falar como que surgiu, desde quando que existe, a equipe que coordena, os animais, as pesquisas que são realizadas pela AMPA, o trabalho de educação ambiental. Então, vou te deixar à vontade aí para começar a falar, tá bom? Tá bom, então. Camila, muito obrigada pelo convite para a gente falar aqui da AMPA e do trabalho, né, que a gente faz, o que é um prazer. Eu digo que a gente trabalha com aquilo que se diverte também, né? Então, os animais, estudar os animais é muito isso, né? Bom, a AMPA é uma organização não governamental que foi criada em 2002 com o objetivo de preservar e conservar os mamíferos aquáticos da Amazônia, né? Ela tem, então, essa é a missão que a gente tem de promover a conservação desses animais.
Talvez as pessoas muitas vezes não sabem, mas aqui na Amazônia eu sempre brinco que isso aqui é um oceano de água doce, né? Nós temos golfinhos, Exatamente. nós temos peixes-bois, nós temos lontras, mariranha, enfim, são 5 animais de diferentes espécies, claros, que vivem nessas águas, né? E que dependem desse ambiente da Amazônia em boas condições para a sua sobrevivência, né? Bom, a AMPA ela tem um quadro de diretores, né, que são escolhidos entre os seus membros e que é renovado a cada 4 anos, né? Então, é uma associação sem fins lucrativos e que tem como principal parceiro o INPA, né, o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, com laboratório de mamíferos aquáticos, vários outros colaboradores, como pesquisadores do IFAM, da UFAM, da UEA. Temos vários colegas, né, que trabalham em parceria com os projetos da AMPA, e nós somos financiados principalmente pela Petrobras Socioambiental, que vem desde 2008 apoiando os estudos e os trabalhos feitos em conservação e educação ambiental dos peixes-bois, dos botos, dos mamíferos aquáticos da Amazônia, de um modo geral. Bom, então, nós iniciamos, em 2008, um programa de reintrodução de animais, de peixe-boi principalmente, que vinham sendo resgatados e reabilitados no INPA. E com o apoio da Petrobras, nós pudemos, então, iniciar um processo de devolução desses animais à natureza. Então, nos últimos 6 anos, nós já conseguimos reintroduzir com sucesso 30 animais, né? E temos resgatado uma quantidade enorme de filhotes, que também isso foi motivo de uma campanha da AMPA para que os filhotes fossem devolvidos à natureza, já que ninguém melhor do que a mãe de peixe-boi para cuidar de filhote de peixe-boi. Então, Exatamente. nós temos que cuidar daqueles só que realmente não estarem com a mãe, né? Bom, então, além desse projeto de reintrodução, de resgate, reabilitação e reintrodução dos peixes-bois, que é uma espécie endêmica, né? Só existe nos rios da Amazônia, nós também trabalhamos com o boto vermelho, monitorando uma população no Mamirauá e no entorno há 26 anos. Então, de posse desse monitoramento, que é provavelmente o monitoramento mais longo de um mamífero na América do Sul, né, nós pudemos, então, participar e contribuir para tomadas de decisão para a conservação desses animais. Temos também atividades com boto também, aqui no Rio Negro, com a interação com o turismo, também na hidrelétrica de Balbina, né? E agora também acompanhando todos esses projetos de pesquisa, nós temos também feito um trabalho intenso de atividades com a educação ambiental, não só com alunos e escolas que chegam ao INPA, mas também visitando escolas do município de Manaus e de várias comunidades onde a gente desenvolve esses projetos. Então, a AMPA tem atuado desde a sua criação, né, 20 anos, em vários aspectos relacionados à conservação e à decisão, tomadas de decisão de leis, de programas governamentais e não governamentais em relação a esses animais e a sua conservação, e principalmente a conservação da Amazônia, porque não adianta a gente proteger os nossos animais se eles não tiverem um bom ambiente no qual eles possam desenvolver as suas atividades básicas de viver, se alimentar, se reproduzir, né, se movimentar. Então, eles têm que ter uma qualidade de ambiente e também encontrar o seu alimento saudável. Então, a defesa
pela Amazônia, a conservação faz parte também do nosso portfólio. Certo. Bom, eu queria que você falasse um pouquinho dessas espécies, né? Principalmente dessas que estão ameaçadas de extinção também, né? Para o pessoal saber um pouco sobre os hábitos, quais. Você falou já as espécies, né? Mas falar um pouquinho mais aprofundado de cada um, a gente tem aí uns minutinhos ainda. Eu acho que dá para. E também falar da questão que eu acho bem importante, Vera. Por que que esses filhotes de peixes-bois, eles vão parar aí no centro de reabilitação? Quais que são as principais ameaças? Para as pessoas entenderem um pouco e como que funciona o trabalho de educação ambiental que vocês fazem, né? Você falou que faz aqui em Manaus também, nas comunidades ribeirinhas. Você podia explicar um pouquinho para a gente? Sim, então, o que que leva um animal a se tornar ameaçado, né? É quando, quer dizer, os animais na Amazônia, eles são todos ameaçados em função de ações humanas, principalmente a modificação do ambiente, né? Como eu falei antes, o hábitat desses animais é importante para a sobrevivência deles e muitas vezes pelo uso direto. O peixe-boi, a gente sabe, foi extremamente caçado no passado, levando a espécie quase à extinção. E, no caso do boto, foi mais uma captura direcionada para o uso como isca na pesca da piracatinga, que é esse bagre que, enfim, passou a ser pescado também nas últimas 2 décadas, né? Para, principalmente, exportação, né? O povo aqui do Amazonas come muito pouco esse peixe. Então, é isso que leva uma espécie à ameaça, é quando a retirada da natureza é maior do que a reposição. São todas espécies de comportamento reprodutivo lento, demoram a atingir a maturidade sexual e, consequentemente, se reproduzem mais lentamente. Né? O programa, no caso dos filhotes de peixe-boi, por que nós temos tanto hoje? O INPA está com 22 filhotes de peixe-boi, isso sendo amamentados. Né? Isso é um número excessivo, muito alto, e nós somos hoje o único grupo recebendo na Amazônia inteira filhotes resgatados. Nenhuma outra organização está em condições de receber e pode receber esses animais. E nós já estamos com uma sobrelotação. O que acontece? O pescador vai para colocar sua rede e, quando ele volta para checar se capturou peixe ou não, ele encontra um filhote de peixe-boi. Ele retira o peixe-boi da água e leva para casa, põe na canoa e leva para casa. Nesse momento, perde o vínculo da mãe com o filho e a mãe vai embora. Então, quando o pescador recém encontrar um filhote preso, ele deve imediatamente soltar o filhote naquele mesmo local, porque a mãe está por perto. A fêmea de peixe-boi, ela é uma mãe muito protetora, ela cuida do seu filhote. Um filhote de peixe-boi, ele é amamentado por mais de 2 anos, ele permanece com a mãe todo esse tempo. E eles se comunicam, eles têm uma vocalização e se comunicam. Então, a mãe está em contato com seu filhote o tempo todo, vocalizando. Mas quando ele sai da água, eles perdem esse contato. Ela vai embora e aí nós ficamos com um filhotinho que precisa ser cuidado e amamentado por pelo menos 2 anos, né? Então, isso é um problema sério que a gente vem enfrentando com relação a esses resgates desses animais. Você perguntou outra coisa que eu esqueci, né? Então, como que funcionava nessa questão das dificuldades, né, das ameaças para esses animais, né? E assim, boto, costuma acontecer de cair na malhadeira e de repente vocês precisarem resgatar? Como é que funciona? Porque o pessoal também tem muita, pode falar. Então, o resgate normalmente ele é feito com a parceria de várias organizações e agências governamentais, como a SEMA, o IPAAM, o Batalhão da Polícia Ambiental.
nós entramos em contato com essas organizações que agilizam nas suas secretarias das cidades mais próximas de onde estão esses animais ou esse filhote, e aí a gente organiza o resgate para esses animais chegarem aqui no plantel do INPA. Então, Certo. normalmente tem um tratamento veterinário e esses filhotes passam a receber uma dieta, né, láctea, que foi feita com base em pesquisa também com a composição do leite materno. Então, hoje nós temos um sucesso muito grande na reabilitação desses filhotes, principalmente porque a dieta foi uma dieta desenvolvida com base na análise do leite materno. Certo. E é bem importante nesse trabalho de educação ambiental, eu acredito que principalmente nas comunidades ribeirinhas, porque é bem isso que você falou, né? O pescador tá lá, o filhote acaba se enroscando na malhadeira acidentalmente, né? E aí muitas vezes ele leva para casa porque ele não sabe dessa informação que a mãe vai estar por perto, né? Então, pode falar. Não, eu estou falando, eu estou concordando contigo que você colocou. Muitas vezes a gente não tem a informação, e um dos papéis da AMPA, dos projetos da AMPA, é fazer exatamente divulgar essa informação. Foi criado cartazes, cartilhas, programas, nós desenvolvemos uma campanha para alertar as pessoas nas comunidades e distribuímos em escolas exatamente para que as pessoas passem a entender melhor como é a biologia desse animal. E outra coisa também é que as pessoas pensam que é fácil cuidar de um filhote de peixe-boi, mas você imagina um mamífero que mama, precisa beber leite, né? Pelo menos por 2 anos da sua vida, e um leite sem lactose, porque ele não consegue metabolizar a lactose que existe no leite da vaca. Sim. Então, ele começa a ficar inchado, que nem um balãozinho, não consegue mergulhar mais, fica cheio de gases, de cólica, como um bebê mesmo, que tem um problema de rejeição de lactose, né? É complicado, né? Essas ações que a gente, né, nós seres humanos, a gente tem feito, né? Infelizmente, tem acabado, né, com as nossas espécies. A gente tem que lutar, tem que estar fazendo esses trabalhos de preservação, de conservação, apoiando esses projetos. Vera, eu vou precisar finalizar aqui contigo, porque o Maurício já vai entrar. Eu queria que você se despedisse e falasse como que o pessoal pode ajudar, né, a AMPA, se vocês aceitam voluntários, como que as pessoas podem se envolver no trabalho de vocês, com doações também. Então, eu vou colocar aqui, depois que a gente terminar, a AMPA tem uma página, né? Tem um site, tem também o Instagram, né? Então, as pessoas podem entrar em contato via a página da AMPA. Nós aceitamos e sempre bem-vindo doações, né? Tudo isso, como eu falei, tem um custo, e a manutenção desses animais e o desenvolvimento do nosso trabalho também. Mas, principalmente, eu acho, protegendo o ambiente, né? Lembrando que a importância que as águas têm não só para os animais, nós somos animais, mas para a nossa sobrevivência também. Então, evitando jogar lixo, descartar plástico, né, na água, em locais não adequados. Então, isso é muito importante, e eu gostaria que as pessoas procurassem a AMPA, o site, o nosso e-mail, o Instagram, e entrassem em contato para ver como podem contribuir. Nós vamos postar aí no chat depois, né, ou no próprio Instagram, como entrar em contato. Tá bom? Tá Então, certo, Vera, muito obrigada pela tua participação, por toda a explicação. Eu acho que o pessoal já fica mais atento, né, de como que funciona esse trabalho aí com os mamíferos aquáticos. Muito obrigada, tá? E uma boa noite aí para você, tá? Obrigada pelo obrigada, convite. Camila. Um abraço grande. Outro.
Maurício, cadê você? Já me dá um tchauzinho aí para eu te convidar. Tá por aí, Maurício? Deixa eu achar ele aqui. Deixa eu ver se ele tá por aqui. Peraí, tá, pessoal? Oi. Maurício, estou te chamando, tá? Oi, Camila. Tudo bem? Boa Que- noite. Tudo bom? Boa noite. Seja É um prazer. bem-vindo à nossa live. Eu agradeço muito a oportunidade. Eu queria agradecer aqui a deputada Joana Dark, a Comissão de Meio Ambiente da Lian, e a você, Camila. É sempre bom encontrar vocês e estar com vocês. Tá certo. Obrigada também. Maurício, eu vou correr aqui para te apresentar, para a gente conseguir fazer no nosso tempo que a gente tinha combinado, tá? O Maurício Noronha, ele está representando o Instituto Sauí de Coleira, ele é biólogo, mestre em ciências ambientais e florestais e especialista em manejo de animais silvestres. Ele é fundador e diretor executivo do Instituto Sauí de Coleira e coordenador da campanha Salve o Sauíno. É autor de artigos científicos e livros sobre temas amazônicos, entre eles o sauim de coleira, a história de uma espécie ameaçada de extinção, e o sauim de coleira e a planta do céu. Então, assim, Maurício, vamos começar. Eu queria que você falasse um pouco do que é o Instituto Sauim de Coleira, os objetivos do Instituto, explicar um pouquinho sobre o sauim, que muita gente não conhece, né? Principalmente se tiver gente assistindo essa live que seja de fora daqui de Manaus, né? Talvez não conheça essa espécie, então eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses dois pontos que eu coloquei para você, por favor. Tá perfeito. Então, vou começar com um pequeno histórico de como surgiu o Instituto, né? Em 2015, nós criamos uma articulação, um movimento social chamado Campanha Salve o Sauim, né? Ele tinha como meta, né, fazer articulações para implantação de políticas públicas para a conservação da espécie e dar visibilidade à questão da conservação do sauim de coleira, que, por incrível que pareça, apesar do sauim ser o mascote oficial da cidade de Manaus e só ocorrer aqui nas imediações do município, né, ele ocorre em parte do município de Manaus e em parte do município de Rio Preto da Eva e de Itacoatiara, né, muita gente não conhece o sauim de coleira. A maioria das pessoas conhece o mico-leão dourado, que é um parente do sauim de coleira, né, mas o sauim de coleira mesmo, pouca gente sabe até que existe, né? Então, nós começamos a articular essas ações de comunicação, né, junto à sociedade local, né? Realizamos várias ações de educação ambiental em escolas, produzimos livro, tivemos uma articulação muito forte na mídia, né? E apesar de todas essas conquistas, né, nós percebemos que essa informalidade, né, de ser apenas um movimento social, né, isso acabava sendo um empecilho para a gente implantar outras ações para a conservação da espécie, né? Assim, em 2019, o Instituto ele é recém-criado, no finalzinho de 2019, né, nós começamos a amadurecer a ideia de criação do Instituto Sauim de Coleira, né? E ele foi consolidado por importantes primatólogos, ecólogos, ambientalistas, que mesmo sabendo da dificuldade de zelar pelo patrimônio natural brasileiro, né, os desafios que isso representa, né, toparam se envolver nessa luta, né? Então, hoje, o Instituto Sauim de Coleira é uma instituição oficialmente constituída, né? Ela é uma organização não governamental, apartidária e sem fins lucrativos, que tem por finalidade contribuir com soluções econômicas, sociais
e ambientalmente viáveis para a conservação da espécie e o seu hábitat. Tá? O Instituto Saúde de Colheira ele é formado principalmente por cientistas e ambientalistas, né, que trabalham com a espécie e com a ecologia de floresta tropical, que é a questão do hábitat do salmão é muito importante. Então, nós montamos assim um time de experts, né, montamos um timaço, né, para pensar a conservação da espécie. Né. E falar um pouquinho sobre salmão de colheira, já que você mencionou apropriadamente, né, já que poucas pessoas conhecem o salmão, né, ele é um pequeno primata arborícola, né, ele é endêmico do estado do Amazonas, ele tem uma distribuição geográfica extremamente restrita, a cerca de 7.500 km², né, como se fosse um pontinho no mapa. Para azar dele, ele só ocorre nessa área da região metropolitana de Manaus, onde você concentra a maior parte da população do estado, né, e que você tem uma taxa de desmatamento maior, e a principal causa do desaparecimento da espécie é exatamente isso, né? É a perda e a fragmentação do hábitat da espécie. Né? A perda é quando você suprime a vegetação para a implantação de uma pastagem, uma plantação, um condomínio, né? E a fragmentação são os blocos de floresta que sobram isolados, né? E que isolam essas populações do salmão de colheira, né? Criando outro problema bem grave, né? Que são os problemas genéticos, né? Que acabam acarretando com o passar do tempo, né? A perda de variabilidade genética, né? E que acaba contribuindo também para que essa espécie continue trilhando o caminho da extinção. O salmão ele é frugívoro e insetivo, né, o nome científico dele é Saguinus bicolor, e o nome dele é muito alusivo ao padrão cromático da pelagem. Né? O salmão tem basicamente duas cores predominantes, né? Metade branco e metade marrom, né? Com a cabeça dele tem muito pouco pelo e a pele é preta, né? Que torna a espécie extremamente carismática, né? Porque são poucos primatas com essa característica. Né? Ele é uma espécie que ele faz parte da família Calitrichidae, né? Que é uma família que engloba todos os pequenos saguis, né? Que ocorrem da América Central até a Argentina, né? Que são aqueles mico-leão dourado, né? Que eu costumo dizer que é o primo rico do salmão de colheira, né? Os 4 mico-leões dourados, 4 espécies de mico, aqueles saguinzinhos do Nordeste, são muito bem conhecidos também no Brasil. Né? O salmão de colheira hoje é uma espécie criticamente ameaçada de extinção, na lista nacional de espécies ameaçadas de extinção, e ele integra uma lista internacional. A situação da espécie é tão grave que ele integra uma lista internacional de uma das 25 espécies de primatas mais ameaçadas no mundo hoje em dia. Não? Que mais que você gostaria de saber? Eu falei que a principal causa da extinção, da diminuição, da redução da população da espécie é a perda e fragmentação de hábitats. Tem outros elementos que também contribuem com isso, né? Por exemplo, os salmões de colheira em fragmentos urbanos, né? Você tem uma taxa relativamente alta de atropelamento, né? Porque eles se deslocam de um fragmento para o outro, né? Muitas vezes pela via, atravessando vias, avenidas, ruas, né? Então você tem uma taxa de atropelamento relativamente alta, né? O que ceifa a vida de vários animais. Né? Esse é um conhecimento que ainda a gente tem pouca informação, não tem muita, mas acredita-se que o impacto, principalmente para esses salmões mais urbanos, seja um impacto importante. Você tem os salmões também eletrocutados, porque se desloca, eles usam os cabos de energia. Né, de energia. Acontece muito também de ter alguns animais eletrocutados. Também a gente sabe que acontece, mas não tem ideia da dimensão disso. Né? Assim como também aqueles salmões que acabam frequentando o fundo do nosso quintal, né, a busca de uma fruta qualquer, né, que acabam sendo atacados por cachorros da residência. Né? Então, a gente tem um impacto, a gente exerce impacto direto e impacto indireto
nas populações de salmo de coleira, as ações humanas, né? A gente vê as casas adentrando, né, as áreas verdes, né, os poucos fragmentos que a gente ainda tem na cidade, né, e isso vai gerando esses conflitos, né, com animais domésticos. Até acredito, eu não sei como funciona com as pessoas, se as pessoas costumam atacar também, agredir o sauim quando eles adentram, né, as propriedades, enfim, eu não sei se vocês têm esses dados, né. E também eu acho legal você ter falado, eu acho legal assim, né? Tipo, essa questão dos atropelamentos, né? Para as pessoas prestarem mais atenção, né? Porque a gente está rodeado de fragmento aqui em Manaus, né? De fragmentos ainda florestais, né? Para as pessoas tomarem cuidado. E eu queria te perguntar se existem passagens de fauna aqui na cidade. Eu sei que tem uma na UFAM, não sei se é uma só, mas que você falasse um pouquinho disso para a gente poder daqui a pouco finalizar, que já vai acabar o tempo. Então, a gente existem várias passagens, não só dentro da UFAM, mas em outras áreas também, né, que acabam funcionando, né? Às vezes tem passagem de fauna que não funciona também, mas uma boa parte dela funciona, e isso é um alento para a segurança dos animais, né? E que mais que você perguntou da passagem de fauna aí? Tinha falado da questão dos conflitos, né? Porque as pessoas vão invadindo essas áreas, né? Se existe esse conflito, a gente sabe que a questão do animal doméstico também é bem complicada, né? Por conta desse contato, mas com as pessoas, existe esse tipo de conflito direto? As pessoas pegam também para criar esses animais? Ainda existe o comércio ilegal de animais silvestres. Não, o sauim de coleira não é uma espécie muito frequentemente encontrada como animal de estimação, né? Animal silvestre mantido como animal de estimação, né? Mas existem casos que esses animais são apreendidos pelos órgãos ambientais, né? Em situações como essa, né? E existe também muito menino com baladeira, né? Com estilingue, né? Que também às vezes persegue, né? É por isso que nós estamos lançando agora um livro, né? Que é o Sauim de Coleira e a Planta do Céu. Ele vai ser disponibilizado gratuitamente no formato de e-book. Depois nós vamos imprimir, nós queremos agora no início do ano que vem, imprimir, né, para que a gente chegue com esse livro para a rede escolar do interior do estado, que nem todos os meninos, crianças e adolescentes do interior do estado têm telefone celular. Os que têm, muitas vezes não têm internet, quando tem internet não é boa, então vai ser difícil eles acessarem o e-book, que vai estar disponibilizado gratuitamente, né? Então nós vamos imprimir o livro, e o livro trata exatamente dessa abordagem, né? Da relação uma família de São Luís de Colheira, que tem o seu fragmento, vive num fragmento florestal, ele é desmatado, e ela vai para uma aventura epopeica, né? Passando pela cidade até buscando um novo lugar para morar, enfrentando todos esses perigos, né? E todos esses problemas que nós falamos aqui. E a proposta é exatamente isso, né? Assim, informar, né? E sensibilizar as pessoas para se envolverem na causa de São Luís de Colheira. A nossa proposta é bem interessante. Muito legal, Maurício. E é bem legal essa questão que você falou, de você ter falado de esse material ir para o interior, né? Porque, como a gente falou no início, se aqui em Manaus tem gente que ainda não conhece sauim de coleira, imagina quem está em outros municípios onde esse bicho não ocorre, né? Por ele ter essa área tão restrita, né? Então, muito parabéns pelas atividades de vocês, por todos esses especialistas aí envolvidos nesse trabalho super importante, né? Com uma espécie ameaçada. E deixa eu ver o horário, a gente já está finalizando aqui. Acho que não tem nenhuma pergunta, não chegou nada para mim aqui. Queria te agradecer assim muito por ter aceitado o nosso convite. Essa live está ficando tipo com gostinho de quero mais, né? Porque quando vai começando a falar já está na hora de acabar. Mas eu estava até falei com a Vera, falei com a Sabrina sobre isso, da gente de repente fazer uma outra live, um outro evento online que a gente possa estar trabalhando mais, puxando mais esses assuntos para as pessoas se interarem mais. Porque é importante, né, a gente envolver as pessoas nesses trabalhos de conservação. Sem pessoas, a gente não tem conservação, né? Não adianta só conservar as espécies. A gente tem que trabalhar essa questão da educação ambiental, da informação, Sim. né? Queria que você encerrasse, falasse como as pessoas podem ajudar o Instituto. Fica à vontade. Então, eu gostaria de falar mais sobre as outras ações do Instituto, mas o nosso tempo está limitado, então vai ficar para uma próxima
oportunidade, porque o Instituto não lança só livros, né? Na realidade, nós temos muitas outras ações concretas, né? Que hoje estamos já trabalhando, de fato direito, como a criação de unidades de conservação. Nós temos 3 frentes de trabalho para a criação de unidades de conservação. Nós estamos implantando um centro de manejo integrado para a conservação do salmão de colheira, aqui em Manaus. Olha que Né? legal. Nós temos um programa que é o chamado, conhecido como Programa Sabi, né, que é um programa para pagamento de manutenção de floresta, né, para pequenos produtores rurais, com até 4 módulos fiscais em pequenas propriedades rurais. Né? Nós temos essa campanha de sensibilização, né? E agora, em 2020, até o final do ano, nós estaremos disponibilizando esse livro para toda a sociedade que queira conhecer um pouquinho mais do salmão de colheira e conhecer um pouquinho mais dos trabalhos de conservação. O livro tem exatamente essa abordagem. Então, eu fico à disposição para um outro convite, uma outra oportunidade. Adorei estar aqui com vocês. Obrigada. É muito bom. É uma adorou. oportunidade que vocês é uma oportunidade única que vocês dão para a gente, para que a gente consiga conversar um pouco mais sobre conservação, né, com a sociedade. Então, só tenho a agradecer e ficar à disposição para uma nova oportunidade de a gente poder participar. Tá legal, Camila? Tá certo, Maurício. O pessoal que tiver interesse em conhecer mais, pode acessar até Instagram, né? Salve o Sauí? A gente tem, veja bem, a gente está acabando de montar o nosso site. Né? Inclusive, nesse site, nós temos uma área para cadastrar trabalhos voluntários. Né? Então, vai ser bem interessante que as pessoas quiserem participar mais ativamente e se envolver com a conservação do salmão, elas terão oportunidade de participar das atividades do Instituto. Né? Então, é só esperar mais um pouquinho que até final do ano nós estaríamos com o nosso site já em funcionamento, veiculando mais informações sobre o salmão e interagindo mais com a sociedade. Tá ótimo, Maurício. Aí quando tiver tudo ok, vocês passam para a gente, que a gente ajuda na divulgação também, tá bom? Com certeza, obrigada. Será um prazer, Camila. Obrigada, boa noite, tá bom? Manda um beijo para a Deise aí. E a gente vai se falando. Agora eu vou chamar a Sabrina, do Centro de... Obrigada, Maurício. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite. Eu vou chamar a Sabrina Menezes, que representa o Centro de Estudos dos Quelônios da Amazônia. Sabrina, está por aí? Me dá um oizinho para eu te achar fácil aqui. Espero que vocês estejam gostando. Assim, a gente teve essa ideia de fazer essa live com 3 participantes para ser uma apresentação mesmo, né, desses trabalhos. Deixa eu ver se ela está... Sabrina... Para ser uma apresentação desses trabalhos, desses projetos, porque as pessoas precisam conhecer, né? A gente precisa conhecer para conservar, para proteger. Então, como eu falei, futuramente, daqui a um tempo a gente pode fazer, né, uma live maior, uma com cada um, ou até fazer algum evento mesmo que possa mostrar esses projetos, né? Deixa eu chamar a Sabrina aqui, que ela está dando um oi. Espera aí. Vamos ver. Aguardando o Sequa. Oi, tudo bem? Tudo. Estão me ouvindo? Eu estou ouvindo e vendo normalmente. Pessoal, como é que tá aí o áudio e o vídeo da Sabrina? Vão falando aí. Sabrina, eu vou correr aqui para a gente conseguir finalizar, para você conseguir falar tudo, tá? Você está me escutando bem? Bem, estou escutando. Ótimo. Eu estava com medo da minha internet dar problema, vocês não têm noção, mas tudo certo. Então, assim, eu vou apresentar a Sabrina Menezes. Ela coordena o Centro de Estudos dos Quelônios da Amazônia, o SEQUA, que fica lá no INPA, no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Ela é formada em Ciências Biológicas, especialista em neuropsicopedagogia. A área de atuação que ela atua é em zoologia, com ênfase nos quelônios amazônicos, alfabetização científica, educação ambiental e comportamento animal. Sabrina, pode começar falando um pouquinho sobre o trabalho do SEQUA, como que o SEQUA surgiu, quanto tempo, onde fica, né? Se as pessoas podem visitar, quais são as pesquisas, os animais que chegam, quais são as espécies que vocês trabalham. Vou te deixar à vontade para você poder falar, tá bom? Bem-vinda.
Oi, gente, boa noite, obrigada pelo convite mesmo, né? Vou correr aqui que a gente tem pouco tempo para vocês conhecerem um pouco do SEQUA. O SEQUA é o Centro de Estudos dos Quelônios da Amazônia, ele foi inaugurado dia 12 de fevereiro de 2015, né? Através do projeto da Petrobras Ambiental, e através desse projeto a gente conseguiu, do projeto Tartarugas da Amazônia, construir o centro. O centro, ele veio com o objetivo de unir tanto a pesquisa científica como a educação ambiental. Então, ele é aberto ao público, quem tiver vontade de visitar. No momento da pandemia, ele está fechado, a gente ainda não tem previsão de abertura, porque nós estamos localizados dentro do Bosque da Ciência. Então, assim que o bosque abrir, né, para receber as visitações, nós estaremos também recebendo os nossos visitantes. E dentro do nosso laboratório, a gente desenvolve as pesquisas como educação ambiental, alfabetização científica, em que a gente recebe escolas, visitantes, turistas, tanto do Brasil como fora, né, os estrangeiros também. A gente recebe diversas instituições, também tem apoio às universidades, né, a Newton Inns, Uninorte e diversas outras também que são privadas, tanto como as públicas, a UEA, a UFAM e o IFAM. Então, a gente dá suporte e a gente dá apoio também para as pesquisas como trabalho de conclusão de curso, TCC, apoio à iniciação científica. Hoje o centro ele conta com 5 estudantes de iniciação científica, né? O centro, na verdade, ele conta com apoio de 25 pessoas. Dessas 25, 5 são bolsistas de iniciação científica, 1 é o pesquisador responsável, que é o Dr. Richard, o diretor do centro, e o restante são voluntários, né? A gente tem a nossa coordenadora de projeto, que é a Maria Augusta, coordenadora de atividade, que é a Tuane Magalhães, a gente tem o nosso coordenador administrativo, que é o Otacim, e eu como coordenadora geral do nosso laboratório. E 15 alunos voluntários que estão ali diariamente trabalhando com as nossas tartarugas. Porque, apesar da pandemia, tá fechado para visitante, as tartarugas estão lá precisando de alimentação, precisando de limpeza, e o nosso grupo, né, de apoio estão lá com eles, fazendo toda a manutenção do SEQUA. Né? A gente está mantendo aí o cuidado das pessoas, fazendo grupos para não ficar tão cheio também. E aí, desenvolvemos também, no decorrer dessa pandemia, várias pesquisas, né? Até o ano, falou que 2020 foi um ano, a gente publicou vários artigos, a gente participou do Congresso Internacional de Tartarugas, onde a gente apresentou vários trabalhos lá com os nossos bichinhos, e também o nosso grupo, ele trabalha muito em cima das pesquisas em apoio à educação ambiental, né? Apesar de a gente não estar realizando ali o físico, a gente está com vários projetos para que assim que reabrir as atividades, nós já estaremos atuando. Muito bom, muito bom. Muito importante, o SEQUA, ele também né? trabalha. E assim, na Amazônia existe 18 espécies de quelônios, né? E muitas vezes as pessoas não conhecem todos, os mais conhecidos são o jabuti, o tracajá, a tartaruga da Amazônia, mas a gente tem 18 espécies. Dessas 18, nós temos representantes 15 espécies dentro do SEQUA. Então, não é só importante ir lá, mas como conhecer a diversidade dessas espécies que a gente tem no centro. E lá a gente consegue desenvolver diversas pesquisas, como o bem-estar animal também. A gente trabalha analisando o nível de estresse, o quanto que a gente influencia, em quanto as visitas influenciam nesses animais. A gente trabalha para manter o melhor ambiente para eles viverem, né? E hoje a gente não recebe mais animais como doação, né? Mas já chegamos a receber mais de 150 indivíduos dentro do centro. De filhote a adulto, em diferentes espécies também. Hoje vocês estão com quantos animais no centro hoje, você sabe? No centro, a gente está com 280 dentro do laboratório, né? Entre filhotes e adultos. E a gente está com o objetivo, como o jabuti, para quem não conhece, é uma espécie terrestre, a gente recebeu, muitas pessoas cuidam desses indivíduos como pet, o que causa, né, um grande problema, às vezes, no animal, principalmente. Então, é muito recorrente ter animais doentes, com dieta zero, com problemas nutricionais, chegam deficientes, né, chegaram pra gente. Então, a gente já recebeu mais indivíduos de jabuti do que outras espécies, né? Fizemos um levantamento
E a gente reabilitou esses animais que chegaram no século e conseguimos soltar ele na mata do Bosque da Ciência. Então hoje eles vivem, né, ali ao redor do bosque. De vez em quando chega alguém do laboratório e liga para lá: Sabrina, tem um animal aqui, tem um jabuti aqui na frente do laboratório. Eu falo: gente, ele tá vivendo, vocês estão passeando aí, ele só tá passeando também. E aí a gente consegue, né, dar esse suporte aos animais, e várias pessoas recorrem a gente, mas se você tem um animal para doar, que você não consegue mais cuidar, é direcionado ao IBAMA, tá bom? O IBAMA, ele recebe, e doação voluntária não recorre nada, tá? Ninguém vai ser preso, não fiquem assustados, é só ir lá e deixar o bichinho para ele poder ser cuidado da melhor forma possível. Isso que você falou é muito importante, né? Porque as pessoas pegam esses animais, às vezes por questões culturais mesmo, já estão acostumados, né, a criar, ou por outras questões, e depois quando começa a dar problema, não quer mais, aí quer soltar, não pode soltar esses animais porque eles vão morrer, né? E a pessoa tem medo de chegar lá no IBAMA, no CETAS, e tomar uma multa, né? Mas na realidade isso não acontece. Então pode devolver, silvestre não é pet. E é isso, né, Isso mesmo. Sabrina? Fala aí o que você ia estar falando, que eu acho que eu te cortei. Então, e não soltem jamais indivíduos em outros lugares onde eles não foram capturados. Isso pode dar um grande problema genético na população que ali habita. Então, se você não sabe o que fazer, pode ligar para o SECO, a gente te orienta a tomar as melhores decisões, ao que fazer com o animal. E assim, a gente tenta dar o melhor bem-estar para o animal, para ele ser designado para um lugar onde ele vai viver tranquilo, né? Onde ele não vai ser maltratado, onde ele não vai sofrer. Porque tem muitos animais que vivem muito tempo dentro de casa que eles não sabem realmente viver dentro da floresta. Então tem toda uma reabilitação. A gente trabalha também com esses animais, né? Já reabilitamos vários. Hoje o bosque também, contando... O bosque, na verdade, ele é todo aberto e apresenta muitos quelônios durante todo o percurso, na Ilha Tanibuca, no Lago dos Inajás e o Lago Amazônico, que é onde o SECO fica em frente ao Lago Amazônico, para quem quer nos visitar. Tá? Assim que reabrir, siga nas nossas redes sociais aqui, essa é a rede, o Instagram do SECO, né, secoa.am, e através daí a gente publica várias notícias, palestras que a gente realiza, nós participamos de vários eventos. Se tiver interesse em convidar a gente também, nós já fomos em escolas, em várias empresas daqui do Amazonas também. A gente visita centros, a Oca do Conhecimento. Então, a gente vai participando de vários eventos, né? E apresentando as nossas tartarugas para elas serem mais conhecidas, porque são muito importantes na nossa região, muito importantes para o nosso ecossistema, e que as pessoas possam entender melhor qual a importância desses animais. Extremamente importante o trabalho de vocês. Sabrina, a gente tem um tempinho ainda, eu queria te perguntar uma coisa, uma curiosidade. Como a gente sabe que aqui na nossa região é muito comum o consumo, né, de bicho de casco, eu queria saber se vocês abordam e como abordam essa questão nos trabalhos de educação ambiental, nas escolas, com as crianças, com as pessoas que visitam o centro. Então, o que acontece? Não é um problema comer o bicho, né? O problema é você se alimentar do animal proveniente de uma forma ilegal. Né? Hoje, no Amazonas, tem muitos criadores. Segundo o registro do IBAMA, a gente tem mais de 10 criadores legalizados que vendem animais que são propriamente para o consumo. Só que o problema está onde? Naquele pescador que vai lá no rio à noite, coleta mais de 100, 200, 300 mil indivíduos no rio e leva ali para a beira do rio para vender para a comunidade. Então, é aí que a gente tem um declínio populacional no ambiente natural. É através desse consumo ilegal. E, gente, comércio negro, a biopirataria, ela é muito grande. E, infelizmente, os quelônios, eles sofrem muito com isso, né? Eles não sofrem somente, eles sofrem, na verdade, além da perda dos habitats, das poluições do rio, principalmente pelo comércio ilegal, né? Então, o consumo, ele não é errado. Se você quer consumir, se você gosta de quelônios, eu não como, tá? Eu não consumo, mas se você quer consumir, tem vários criadores, vocês podem pesquisar na internet. Tem o bicho ali no Iranduba, bicho do rio, a gente esteve lá agora recentemente, eles têm muitos quelônios que vendem aquilo, então próprio consumo, e eles tratam do animal bem lá. Então, se você tem interesse, esse é a melhor forma de você se alimentar desses animais. Então, o problema não é consumir de forma ilegal, né? Receber esses indivíduos que foram
pegam no tráfico negro mesmo. Sim, é importante você falar isso, né? Você tem alguma coisa assim para falar que você queria falar assim especificamente? Ou já Então, eu falou tenho um quase monte de tudo? coisa, né? Eu O imagino. SECA, na verdade, se fosse, eu realmente corri um pouco as informações. Mas, gente, se você tem interesse em trabalhar com a gente, Sabrina, sou estudante de biologia, de veterinária, zootecnia, que a gente aborda, a gente já teve estagiário de engenharia ambiental, né? Se Legal. você tem interesse em trabalhar ou conhecer mesmo, só sou curiosa, quero conhecer um pouco dos animais, entre em contato com a gente através das nossas redes sociais. A gente tem Facebook também, o Instagram, e agora a gente voltou com o nosso site Tartarugas da Amazônia, quem tiver interesse, a gente está atualizando agora. Essa semana a gente conseguiu acesso novamente, vamos entrar, atualizar, divulgar vários eventos que nós vamos realizar, né? Já de antemão avisando vocês, não divulgamos nas redes, vou estar falando só para quem está aqui. Nós vamos ter um congresso internacional, onde vai vir pesquisadores do mundo inteiro que estuda quelônios, e vai ser no SEQUA, né? Ele vai ser no SEQUA, Maravilha. mas também vai ser transmitido online para o mundo inteiro. Então, se você tiver interesse, participe, nós vamos estar divulgando também, né? Olha aí, Entre em pessoal. contato. Hoje o nosso voluntariado é de extrema importância, porque sem eles a gente não estaria funcionando realmente. São muitos animais, o trabalho é árduo, é cansativo, mas a gente está trabalhando por uma causa, que é a preservação e a conservação dessas espécies, com o objetivo de nossas próximas gerações ver esses indivíduos na natureza. Tá certo. Sabrina, olha, muito obrigada pela tua participação também, a todos que participaram, que estão assistindo, porque a gente aprende muito, né? Embora eu seja bióloga, né? Como eu não trabalho diretamente com essas espécies, é muito legal estar escutando vocês falando, né? Tanto lá do sauim, como dos mamíferos aquáticos, agora dos quelônios. E assim, eu queria agradecer muito a disponibilidade, podem contar conosco, todos, né? Todos os projetos que passaram aqui por essa live hoje. Contem conosco, contem também com esse apoio, com essas divulgações, esses eventos que virão. A gente espera que essa pandemia passe logo, né, para poder estar indo visitar vocês, que a gente está devendo essa visita lá no SEQUA, né? E eu E acho que é todos isso. Se serão. você quiser, pode falar. Então, gente, o SEQUA, ele conta com apoio, a gente está dentro do INPA, né, com apoio do INPA, mas a gente recebe doações também por Isso, conta das nossas importante. pesquisas, né, então quem tiver interesse em fazer alguma doação ou divulgar o nosso trabalho para ser realizado cada vez mais a pesquisa científica e a gente ter novas descobertas, né, e é isso, eu quero agradecer muito o convite, é muito bom falar do laboratório, é muito bom falar do SEQUA. Eu amo o que eu faço, né? Então, quanto mais pessoas saberem o que a gente faz, o que a gente realiza em prol das tartarugas da Amazônia, é o mais importante para nós. Tá certo, Sabrina, dá para ver mesmo que vocês, todos que passaram por aqui, gostam muito do que faz, e assim, é um trabalho importante, necessário e muito bonito, né? E essa é a ideia, mostrar para as pessoas, dar visibilidade para esses trabalhos. Então, você falou sobre essa questão do voluntariado, se de repente alguém quiser colher mais informações, é só acessar o Instagram e vocês vão reativar o Isso, site, não é isso? isso mesmo, entrar em contato conosco. Tá certo, então. Sabrina, É. obrigada. Boa noite para você. Eu Bom que agradeço. descanso. Boa noite a todos. Beijinho a todos. Beijo, obrigada. Gente, a gente vai finalizar a live, falta um minutinho. Muito obrigada por todos que ficaram até agora com a gente. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais sobre algumas espécies que ocorrem aqui na nossa região amazônica. A gente pretende fazer novamente, né, lives e outros trabalhos, outras atividades relacionadas a animais silvestres também. E é isso, acompanhe as nossas redes sociais, o nosso Instagram, que a gente vai estar. Acompanhe amanhã, né, a palestra sobre educação ambiental humanitária em bem-estar animal, a live que vai ter com o CRMV e com o CCZ. E veja a nossa live do sábado, que vai falar sobre os animais que estão disponíveis para adoção. Tá bom, gente? Muito obrigada. Uma boa noite para vocês, bom descanso e acompanhe a gente aí nas redes sociais, tá bom? Tchau, tchau. Se ela vai receber o convite. Vocês estão me escutando bem? Tudo ok? Estou tentando acompanhar aqui os comentários, mas está chegando bastante. Sabrina já está aí também. Vamos ver se a Vera consegue entrar. Deixa eu ver se tem algum problema.
ver aqui. Eu acho que a doutora Vera talvez esteja com algum probleminha. Eu vou tentar chamar de novo para ver se dá certo. Espera aí. Entrou? Você- Oi, Vera. Oi, tudo bem? Tudo bem? Tá me Então, um escutando? pouquinho. Estou te escutando bem, estou te vendo bem nítida e bonita. Ai, E eu obrigada. então aqui do meu lado está meio nas costas, né? Eu vou tentar, não sei nem como que eu posso melhorar essa luz, né? Eu não tinha visto ainda como é que ficava. Acho que você. O teu celular, Vera, ele só tá virado ele tá na vertical. Não, ele está na horizontal, o meu Mas, celular. mas é que pra gente tá mostrando você deitada. Ah, é? Vixe, É, então deixa eu tentar botar. Ver agora. Se agora ele está na agora vertical. tá ok, tá ok. Vocês estão Tá. conseguindo ver a Vera, estão escutando? Eu tô escutando tudo direitinho. Se tiver algum Nossa, problema, avisem aí. a maior escuridão. Agora melhorou um pouco Eu vou ficar aqui sentada e segurando ele, que eu acho que vai ficar melhor do que aonde eu tinha organizado, que a luz ficou muito escura, né? Ficou Sim, tudo muito escuro. Então, deixa eu fixar esse negócio aqui para vocês não ficarem com enjoo nem com dor de cabeça, né? Deixa eu achar aqui uma posição melhor. Nossa, não tá boa essa. Agora sim, melhorou. Tá tá bom. melhor mesmo de te ver, tá melhor. Eu vou iniciar então aqui a nossa conversa. Bom, essa live ela foi feita para poder, porque assim tem gente que mora aqui no Amazonas, que mora aqui em Manaus também, que não conhecem, né, as espécies que a gente tem, os projetos de conservação que atuam com essas espécies, né? Então a ideia é poder apresentar um pouquinho do projeto de cada um de vocês, você, né, representando a AMPA, o Maurício representando o Instituto Saúde de Coleira e a Sabrina Menezes representando o Centro de Estudos de Quelônios da Amazônia. Então a gente vai começar, vou apresentar rapidamente aqui o teu currículo. Então, a doutora Vera da Silva, ela é bióloga, formada pela Universidade de Brasília, ela é formada em Biologia Animal, é mestre em Biologia de Água Doce e Pesca Interior aqui pelo INPA, doutora em Fisiologia e Reprodução Animal pela Universidade de Cambridge, na Inglaterra, pesquisadora do INPA e fundadora e diretora administrativa da AMPA. Hoje ela trabalha principalmente com os mamíferos aquáticos daqui da Amazônia, principalmente com o boto vermelho, o boto tucuxi e os peixes-bois. Ela tem mais de 100 publicações nessa área, com vários capítulos de livro e 4 livros publicados. Vera, eu vou te passar a palavra para você poder falar um pouco sobre a AMPA, né, Associação Amigos do Peixe-Boi, falar como que surgiu, desde quando que existe, a equipe que coordena, os animais, as pesquisas que são realizadas pela AMPA, o trabalho de educação ambiental. Então, vou te deixar à vontade aí para começar a falar, tá bom? Tá bom, então. Camila, muito obrigada pelo convite para a gente falar aqui da AMPA e do trabalho, né, que a gente faz, o que é um prazer. Eu digo que a gente trabalha com aquilo que se diverte também, né? Então, os animais, estudar os animais é muito isso, né? Bom, a AMPA é uma organização não governamental que foi criada em 2002 com o objetivo de preservar e conservar os mamíferos aquáticos da Amazônia, né? Ela tem, então, essa é a missão que a gente tem de promover a conservação desses animais. Talvez as pessoas muitas vezes não sabem, mas aqui na Amazônia eu sempre brinco que isso aqui é um oceano de água doce, né? Nós temos golfinhos, Exatamente. nós temos peixes-bois, nós temos lontras, mariranha, enfim, são 5 animais de diferentes espécies, claros, que vivem nessas águas, né? E que dependem desse ambiente da Amazônia em boas condições para a sua sobrevivência, né? Bom, a AMPA ela tem um quadro de diretores, né, que são escolhidos entre os seus membros e que é renovado a cada 4 anos, né? Então, é uma associação sem fins lucrativos
e que tem como principal parceiro o INPA, né, o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, com o Laboratório de Mamíferos Aquáticos, vários outros colaboradores, como pesquisadores do IFAM, da UFAM, da UEA. Temos vários colegas, né, que trabalham em parceria com os projetos da AMPA, e nós somos financiados principalmente pela Petrobras Socioambiental, que vem desde 2008 apoiando os estudos e os trabalhos feitos em conservação e educação ambiental dos peixes-bois, dos botos, dos mamíferos aquáticos da Amazônia, de um modo geral. Bom, então, nós iniciamos, em 2008, um programa de reintrodução de animais, de peixe-boi principalmente, que vinham sendo resgatados e reabilitados no INPA. E com o apoio da Petrobras, nós pudemos, então, iniciar um processo de devolução desses animais à natureza. Então, nos últimos 6 anos, nós já conseguimos reintroduzir com sucesso 30 animais, né? E temos resgatado uma quantidade enorme de filhotes, que também isso foi motivo de uma campanha da AMPA para que os filhotes fossem devolvidos à natureza, já que ninguém melhor do que a mãe de peixe-boi para cuidar de filhote de peixe-boi. Então, Exatamente. nós temos que cuidar daqueles só que realmente não estarem com a mãe, né? Bom, então, além desse projeto de reintrodução, de resgate, reabilitação e reintrodução dos peixes-bois, que é uma espécie endêmica, né? Só existe nos rios da Amazônia, nós também trabalhamos com o boto vermelho, monitorando uma população no Mamirauá e no entorno há 26 anos. Então, de posse desse monitoramento, que é provavelmente o monitoramento mais longo de um mamífero na América do Sul, né, nós pudemos, então, participar e contribuir para tomadas de decisão para a conservação desses animais. Temos também atividades com boto também, aqui no Rio Negro, com a interação com o turismo, também na hidrelétrica de Balbina, né? E agora também acompanhando todos esses projetos de pesquisa, nós temos também feito um trabalho intenso de atividades com a educação ambiental, não só com alunos e escolas que chegam ao INPA, mas também visitando escolas do município de Manaus e de várias comunidades onde a gente desenvolve esses projetos. Então, a AMPA tem atuado desde a sua criação, 20 anos, em vários aspectos relacionados à conservação e à decisão, tomadas de decisão de leis, de programas governamentais e não governamentais em relação a esses animais e a sua conservação, e principalmente a conservação da Amazônia, porque não adianta a gente proteger os nossos animais se eles não tiverem um bom ambiente no qual eles possam desenvolver as suas atividades básicas de viver, se alimentar, se reproduzir, né, se movimentar. Então, eles têm que ter uma qualidade de ambiente e também encontrar o seu alimento saudável. Então, a defesa pela Amazônia, a conservação, faz parte também do nosso portfólio. Certo. Bom, eu queria que você falasse um pouquinho dessas espécies, né? Principalmente dessas que estão ameaçadas de extinção também, né? Para o pessoal saber um pouco sobre os hábitos, você falou já as espécies, né? Mas falar um pouquinho mais aprofundado de cada um, a gente tem aí uns minutinhos ainda, eu acho que dá para... E também falar da questão que eu acho bem importante, Vera, por que esses filhotes de peixes-bois, eles vão parar aí no centro de reabilitação? Quais que são as principais ameaças? Para as pessoas entenderem um pouco e como que funciona o trabalho de educação ambiental
que vocês fazem, né? Você falou que faz aqui em Manaus também, nas comunidades ribeirinhas. Você podia explicar um pouquinho para a gente? Sim, então, o que que leva um animal a se tornar ameaçado, né? É quando, quer dizer, os animais na Amazônia, eles são todos ameaçados em função de ações humanas, principalmente a modificação do ambiente, né? Como eu falei antes, o hábitat desses animais é importante para a sobrevivência deles e muitas vezes pelo uso direto. O peixe-boi, a gente sabe, foi extremamente caçado no passado, levando a espécie quase à extinção. E, no caso do boto, foi mais uma captura direcionada para o uso como isca na pesca da piracatinga, que é esse bagre que, enfim, passou a ser pescado também nas últimas 2 décadas, né? Para, principalmente, exportação, né? O povo aqui do Amazonas come muito pouco esse peixe. Então, é isso que leva uma espécie à ameaça, é quando a retirada da natureza é maior do que a reposição. São todas espécies de comportamento reprodutivo lento, demoram a atingir a maturidade sexual e, consequentemente, se reproduzem mais lentamente. Né? O programa, no caso dos filhotes de peixe-boi, por que nós temos tanto hoje? O INPA está com 22 filhotes de peixe-boi, isso sendo amamentados. Né? Isso é um número excessivo, muito alto, e nós somos hoje o único grupo recebendo na Amazônia inteira filhotes resgatados. Nenhuma outra organização está em condições de receber e pode receber esses animais. E nós já estamos com uma sobrelotação. O que acontece? O pescador vai para colocar sua rede e, quando ele volta para checar se capturou peixe ou não, ele encontra um filhote de peixe-boi. Ele retira o peixe-boi da água e leva para casa, põe na canoa e leva para casa. Nesse momento, perde o vínculo da mãe com o filho e a mãe vai embora. Então, quando o pescador recém encontrar um filhote preso, ele deve imediatamente soltar o filhote naquele mesmo local, porque a mãe está por perto. A fêmea de peixe-boi, ela é uma mãe muito protetora, ela cuida do seu filhote. Um filhote de peixe-boi, ele é amamentado por mais de 2 anos, ele permanece com a mãe todo esse tempo. E eles se comunicam, eles têm uma vocalização e se comunicam. Então, a mãe está em contato com seu filhote o tempo todo, vocalizando. Mas quando ele sai da água, eles perdem esse contato. Ela vai embora e aí nós ficamos com um filhotinho que precisa ser cuidado e amamentado por pelo menos 2 anos, né? Então, isso é um problema sério que a gente vem enfrentando com relação a esses resgates desses animais. Você perguntou outra coisa que eu esqueci, né? Então, como que funcionava nessa questão das dificuldades, né, das ameaças para esses animais, né? E assim, boto, costuma acontecer de cair na malhadeira e de repente vocês precisarem resgatar? Como é que funciona? Porque o pessoal também tem muita, pode falar. Então, o resgate, normalmente, ele é feito com a parceria de várias organizações e agências governamentais, como a SEMA, o IPAAM, o Batalhão da Polícia Ambiental. Nós entramos em contato com essas organizações que agilizam nas suas secretarias das cidades mais próximas de onde estão esses animais ou esse filhote, e aí a gente organiza o resgate para esses animais chegarem aqui no plantel do INPA. Então, normalmente tem um tratamento veterinário e esses filhotes passam a receber uma dieta, né, láctea, que foi feita com base em pesquisa também com a composição do leite materno. Então, hoje nós temos um sucesso muito grande na reabilitação desses filhotes, principalmente porque a dieta foi uma dieta desenvolvida com base na análise do leite materno.
Certo. E é bem importante nesse trabalho de educação ambiental, eu acredito que principalmente nas comunidades ribeirinhas, porque é bem isso que você falou, né? O pescador tá lá, o filhote acaba se enroscando na malhadeira acidentalmente, né? E aí muitas vezes ele leva para casa porque ele não sabe dessa informação que a mãe vai estar por perto, né? Então, pode falar. Não, eu estou falando, eu estou concordando contigo que você colocou. Muitas vezes a gente não tem a informação, e um dos papéis da AMPA, dos projetos da AMPA, é fazer exatamente, divulgar essa informação. Foi criado cartazes, cartilhas, programas, nós desenvolvemos uma campanha para alertar as pessoas nas comunidades e distribuímos em escolas exatamente para que as pessoas passem a entender melhor como é a biologia desse animal. E outra coisa também é que as pessoas pensam que é fácil cuidar de um filhote de peixe-boi, mas você imagina um mamífero que mama, precisa beber leite, né? Pelo menos por 2 anos da sua vida, e um leite sem lactose, porque ele não consegue metabolizar a lactose que existe no leite da vaca. Sim. Então, ele começa a ficar inchado, que nem um balãozinho, não consegue mergulhar mais, fica cheio de gases, de cólica, como um bebê mesmo, que tem um problema de rejeição de lactose, né? É complicado, né? Essas ações que a gente, né, nós seres humanos, a gente tem feito, né? Infelizmente, tem acabado, né, com as nossas espécies. A gente tem que lutar, tem que estar fazendo esses trabalhos de preservação, de conservação, apoiando esses projetos. Vera, eu vou precisar finalizar aqui contigo, porque o Maurício já vai entrar. Eu queria que você se despedisse e falasse como que o pessoal pode ajudar, né, a AMPA, se vocês aceitam voluntários, como que as pessoas podem se envolver no trabalho de vocês, com doações também. Então, eu vou colocar aqui, depois que a gente terminar, a AMPA tem uma página, né? Tem um site, tem também o Instagram, né? Então, as pessoas podem entrar em contato via a página da AMPA. Nós aceitamos e sempre bem-vindo doações, né? Tudo isso, como eu falei, tem um custo, e a manutenção desses animais e o desenvolvimento do nosso trabalho também. Mas, principalmente, eu acho, protegendo o ambiente, né? Lembrando que a importância que as águas têm não só para os animais, nós somos animais, mas para a nossa sobrevivência também. Então, evitando jogar lixo, descartar plástico, né, na água, em locais não adequados. Então, isso é muito importante, e eu gostaria que as pessoas procurassem a AMPA, o site, o nosso e-mail, o Instagram, e entrassem em contato para ver como podem contribuir. Nós vamos postar aí no chat depois, né, ou no próprio Instagram, como entrar em contato. Tá bom? Tá Então, certo, Vera, muito obrigada pela tua participação, por toda a explicação. Eu acho que o pessoal já fica mais atento, né, de como que funciona esse trabalho aí com os mamíferos aquáticos. Muito obrigada, tá? E uma boa noite aí para você, tá? Obrigada pelo obrigada, convite. Camila. Um abraço grande. Outro. Maurício, cadê você? Já me dá um tchauzinho aí para eu te convidar. Tá por aí, Maurício? Deixa eu achar ele aqui. Deixa eu ver se ele tá por aqui. Peraí, tá, pessoal? Oi.
Maurício, estou te chamando, tá? Oi, Camila. Tudo bem? Boa Que- noite. Tudo bom? Boa noite. Seja É um prazer. bem-vindo à nossa live. Eu agradeço muito a oportunidade. Eu queria agradecer aqui a deputada Joana Dark, a Comissão de Meio Ambiente da Lian, e a você, Camila. É sempre bom encontrar vocês e estar com vocês. Tá certo. Obrigada também. Maurício, eu vou correr aqui para te apresentar, para a gente conseguir fazer no nosso tempo que a gente tinha combinado, tá? O Maurício Noronha, ele está representando o Instituto Sauim de Coleira, ele é biólogo, mestre em ciências ambientais e florestais e especialista em manejo de animais silvestres. Ele é fundador e diretor executivo do Instituto Sauim de Coleira e coordenador da campanha Salve o Sauim. É autor de artigos científicos e livros sobre temas amazônicos, entre eles o sauim de coleira, a história de uma espécie ameaçada de extinção, e o sauim de coleira e a planta do céu. Então, assim, Maurício, vamos começar. Eu queria que você falasse um pouco do que é o Instituto Sauim de Coleira, os objetivos do Instituto, explicar um pouquinho sobre o sauim, que muita gente não conhece, né? Principalmente se tiver gente assistindo essa live que seja de fora daqui de Manaus, né? Talvez não conheça essa espécie, então eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses dois pontos que eu coloquei para você, por favor. Tá perfeito. Então, vou começar com um pequeno histórico de como surgiu o Instituto, né? Em 2015, nós criamos uma articulação, um movimento social chamado Campanha Salve o Sauim, né? Ele tinha como meta, né, fazer articulações para implantação de políticas públicas para a conservação da espécie e dar visibilidade à questão da conservação do sauim de coleira, que, por incrível que pareça, apesar do sauim ser o mascote oficial da cidade de Manaus e só ocorrer aqui nas imediações do município, né? Ele ocorre em parte do município de Manaus e em parte do município de Rio Preto da Eva e de Itacoatiara, né? Muita gente não conhece o sauim de coleira. A maioria das pessoas conhece o mico-leão dourado, que é um parente do sauim de coleira, né? Mas o sauim de coleira mesmo, pouca gente sabe até que existe, né? Então, nós começamos a articular essas ações de comunicação, né, junto à sociedade local, né? Realizamos várias ações de educação ambiental em escolas, produzimos livro, tivemos uma articulação muito forte na mídia, né? E apesar de todas essas conquistas, né, nós percebemos que essa informalidade, né, de ser apenas um movimento social, né, isso acabava sendo um empecilho para a gente implantar outras ações para a conservação da espécie, né? Assim, em 2019, o Instituto ele é recém-criado, no finalzinho de 2019, né, nós começamos a amadurecer a ideia de criação do Instituto Sauim de Coleira, né? E ele foi consolidado por importantes primatólogos, ecólogos, ambientalistas, que mesmo sabendo da dificuldade de zelar pelo patrimônio natural brasileiro, né, os desafios que isso representa, né, toparam se envolver nessa luta, né? Então, hoje, o Instituto Sauim de Coleira é uma instituição oficialmente constituída, né? Ela é uma organização não governamental, apartidária e sem fins lucrativos, que tem por finalidade contribuir com soluções econômicas, sociais e ambientalmente viáveis para a conservação da espécie e o seu hábitat, tá? O Instituto Sauim de Coleira ele é formado principalmente por cientistas e ambientalistas, né, que trabalham com a espécie e com a ecologia de floresta tropical, que é a questão do hábitat do sauim é muito importante. Então, nós montamos assim um time de experts, né, montamos um timaço, né, para pensar a conservação da espécie, né. E falar um pouquinho sobre o sauim de coleira, já que você mencionou apropriadamente, né, já que poucas pessoas conhecem o sauim, né. Ele é um pequeno primata arborícola, né, ele é endêmico do estado do Amazonas, ele tem uma distribuição geográfica extremamente restrita, a cerca de 7.500 km², né, como se fosse um pontinho no mapa. Para azar dele, ele só ocorre nessa área
da região metropolitana de Manaus, onde você concentra a maior parte da população do estado, né? E que você tem uma taxa de desmatamento maior e a principal causa do desaparecimento da espécie é exatamente isso, né? É a perda e a fragmentação do hábitat da espécie, né? A perda é quando você suprime a vegetação para a implantação de uma, sei lá, uma pastagem, uma plantação, um condomínio, né? E a fragmentação são os blocos de floresta que sobram isolados, né? E que isolam essas populações do salmão de escolheira, né? Criando outro problema bem grave, né? Que são os problemas genéticos, né? Que acabam acarretando com o passar do tempo, né? A perda de variabilidade genética, né? E que acaba colocando também, contribuindo também para que essa espécie continue trilhando o caminho da extinção. O salmim ele é frugívoro e insetivo, né? O nome científico dele é Saguinus bicolor, e o nome dele é muito alusivo ao padrão cromático da pelagem, né? O salmim tem basicamente duas cores predominantes, né? Metade branco e metade marrom, né? Com a cabecinha dele, a cabeça dele tem muito pouco pelo e a pele é preta, né? Que torna a espécie extremamente carismática, né? Porque são poucos primatas com essa característica, né? Ele é uma espécie que hoje, ele faz parte da família Calitrichidae, né? Que é uma família que engloba todos os pequenos saguis, né? Que ocorrem da América Central até a Argentina, né? Que são aqueles mico-leão dourado, né? Que eu costumo dizer que é o primo rico do salmão de escolheira, né? Os 4 mico-leões dourados, as 4 espécies de mico, aqueles saguinzinhos do Nordeste, são muito bem conhecidos também no Brasil, né? O salmão de colheira hoje é uma espécie criticamente ameaçada de extinção, na lista nacional de espécies ameaçadas de extinção, e ele integra uma lista internacional. A situação da espécie é tão grave que ele integra uma lista internacional de uma das 25 espécies de primatas mais ameaçadas no mundo hoje em dia. Não? Que mais que você gostaria de saber? Eu falei que a principal causa da extinção, da diminuição, da redução da população da espécie é a perda e fragmentação de hábitats. Tem outros elementos que também contribuem com isso, né? Por exemplo, os salmões de colheira em fragmentos urbanos, né? Você tem uma taxa relativamente alta de atropelamento, né? Porque eles se deslocam de um fragmento para o outro, né? Muitas vezes pela via, atravessando vias, avenidas, ruas, né? Então você tem uma taxa de atropelamento relativamente alta, né? O que ceifa a vida de vários animais, né? Esse é um conhecimento que ainda a gente tem pouca informação, não tem muita, mas acredita-se que o impacto, principalmente para esses salmões mais urbanos, seja um impacto importante. Você tem os salmões também eletrocutados, porque se desloca, eles usam os cabos de energia, tensão, né, de energia. Acontece muito também de ter alguns animais eletrocutados. Também a gente sabe que acontece, mas não tem ideia da dimensão disso, né? Assim como também aqueles salmões que acabam frequentando o fundo do nosso quintal, né, a busca de uma fruta qualquer, né, que acabam sendo atacados por cachorros da residência, né? Então, a gente tem um impacto, a gente exerce impacto direto e impacto indireto nas populações de salmão de colheira, as ações humanas, né? A gente vê as casas adentrando, né, as áreas verdes, né, os poucos fragmentos que a gente ainda tem na cidade, né, e isso vai gerando esses conflitos, né, com animais domésticos. Até acredito, eu não sei como funciona com as pessoas, as pessoas costumam atacar também, agredir o sauim quando eles adentram, né, as propriedades, enfim, eu não sei se vocês têm esses dados, né? E também eu acho legal você ter falado, eu acho legal assim, né? Tipo, essa questão dos atropelamentos, né? Para as pessoas prestarem mais atenção, né? Porque a gente está rodeado de fragmento aqui em Manaus, né? De fragmentos ainda florestais, né? Para as pessoas tomarem cuidado. E eu queria te perguntar se existem passagens de fauna aqui na cidade. Eu sei que tem uma na UFAM, não sei se é uma só, mas que você falasse um pouquinho disso para a gente poder daqui a pouco finalizar, que já vai acabar o tempo. Então,
Então, a gente existem várias passagens, não só dentro da UFAM, mas em outras áreas também, né, que acabam funcionando, né? Às vezes tem passagem de fauna que não funciona também, mas uma boa parte dela funciona, e isso é um alento para a segurança dos animais, né? E que mais que você perguntou da passagem de fauna aí? Tinha falado da questão dos conflitos, né? Porque as pessoas Ah, vão tá. invadindo essas áreas, né? Se existe esse conflito, a gente sabe que a questão do animal doméstico também é bem complicada, né? Por conta desse contato, mas com as pessoas, existe esse tipo de conflito direto? As pessoas pegam também para Olha, criar esses existe, animais? ainda existe o comércio ilegal de animais silvestres. Não, o salmão de coleira não é uma espécie muito frequentemente encontrada como animal de estimação, né? Animal silvestre mantido como animal de estimação, né? Mas existem casos que esses animais são apreendidos pelos órgãos ambientais, né? Em situações como essa, né? E existe também muito menino com baladeira, né? Com estilingue, né? Que também às vezes persegue, né? É por isso que nós estamos lançando agora um livro, né? Que é o Salmão de Colheira e a Planta do Céu. Ele vai ser disponibilizado gratuitamente no formato de e-book. Depois nós vamos imprimir, nós queremos agora no início do ano que vem, imprimir, né, para que a gente chegue com esse livro para a rede escolar do interior do estado, que nem todos os meninos, crianças e adolescentes do interior do estado têm telefone celular. Os que têm, muitas vezes não têm internet, e quando tem internet não é boa, então vai ser difícil eles acessarem o e-book, que vai estar disponibilizado gratuitamente, né? Então nós vamos imprimir o livro, e o livro trata exatamente dessa abordagem, né? Da relação uma família de São Luís de Colheira, que tem o seu fragmento, vive num fragmento florestal, ele é desmatado, e ela vai para uma aventura epopeica, né? Passando pela cidade até buscando um novo lugar para morar, enfrentando todos esses perigos, né? E todos esses problemas que nós falamos aqui. E a proposta é exatamente isso, né? Assim, informar, né? E sensibilizar as pessoas para se envolverem na causa de São Luís de Colheira. A nossa proposta é bem interessante. Muito legal, Maurício. E é bem legal essa questão que você falou, de você ter falado de esse material ir para o interior, né? Porque, como a gente falou no início, se aqui em Manaus tem gente que ainda não conhece salmão de coleira, imagina quem está em outros municípios onde esse bicho não ocorre, né? Por ele ter essa área tão restrita, né? Então, muito parabéns pelas atividades de vocês, por todos esses especialistas aí envolvidos nesse trabalho super importante, né? Com uma espécie ameaçada. E deixa eu ver o horário, a gente já está finalizando aqui. Acho que não tem nenhuma pergunta, não chegou nada para mim aqui. Queria te agradecer assim muito por ter aceitado o nosso convite. Essa live está ficando tipo com gostinho de quero mais, né? Porque quando vai começando a falar já está na hora de acabar. Mas eu estava até falei com a Vera, falei com a Sabrina sobre isso, da gente de repente fazer uma outra live, um outro evento online que a gente possa estar trabalhando mais, puxando mais esses assuntos para as pessoas se interarem mais. Porque é importante, né, a gente envolver as pessoas nesses trabalhos de conservação. Sem pessoas, a gente não tem conservação, né? Não adianta só conservar as espécies. A gente tem que trabalhar essa questão da educação ambiental, da informação, Sim. né? Queria que você encerrasse, falasse como as pessoas podem ajudar o Instituto. Fica à vontade. Então, eu gostaria de falar mais sobre as outras ações do Instituto, mas o nosso tempo está limitado, então vai ficar para uma próxima oportunidade. Porque o Instituto não lança só livros, né? Na realidade, nós temos muitas outras ações concretas, né? Que hoje estamos já trabalhando, de fato direito, como a criação de unidades de conservação. Nós temos 3 frentes de trabalho para a criação de unidades de conservação. Nós estamos implantando um centro de manejo integrado para a conservação do São Luís de Colheira, aqui em Manaus. Olha que né? legal. Nós temos um programa que é o conhecido como Programa Sagui, né, que é um programa para pagamento de manutenção de floresta, né, para pequenos produtores rurais, com até 4 módulos fiscais em pequenas propriedades rurais. Né? Nós temos essa campanha de sensibilização, né? E agora, em 2020, até o final do ano, nós estaremos disponibilizando esse livro para toda a sociedade que queira conhecer um pouquinho mais de São Luís de Colheira e conhecer um pouquinho mais dos trabalhos de conservação. O livro tem exatamente essa abordagem.
Então, eu fico à disposição para um outro convite, uma outra oportunidade. Adorei estar aqui com vocês. Obrigada. É muito bom. É uma oportunidade que vocês... É uma oportunidade única que vocês dão para a gente, para que a gente consiga conversar um pouco mais sobre conservação, né, com a sociedade. Então, só tenho a agradecer e ficar à disposição para uma nova oportunidade a gente poder participar. Tá legal, Camila? Tá certo, Maurício. O pessoal que tiver interesse em conhecer mais, pode acessar até Instagram, né? Salve o Sauí? A gente tem, veja bem, a gente está acabando de montar o nosso site, né? Inclusive, nesse site, nós temos uma área para cadastrar trabalhos voluntários, né? Então, vai ser bem interessante que as pessoas quiserem participar mais ativamente e se envolver com a conservação do Sauim, elas terão oportunidade de participar das atividades do Instituto, né? Então, é só esperar mais um pouquinho que até final do ano nós estaríamos com o nosso site já em funcionamento, veiculando mais informações sobre o Sauim e interagindo mais com a sociedade. Tá ótimo, Maurício. Aí quando tiver tudo ok, vocês passam para a gente, que a gente ajuda na divulgação também, tá bom? Com certeza, obrigada. Será um prazer, Camila. Obrigada, boa noite, tá bom? Manda um beijo para a Deise aí. E a gente vai se falando. Agora eu vou chamar a Sabrina, do Centro de... Obrigada, Maurício. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite. Eu vou chamar a Sabrina Menezes, que representa o Centro de Estudos dos Quelônios da Amazônia. Sabrina, está por aí? Me dá um oizinho para eu te achar fácil aqui. Espero que vocês estejam gostando. Assim, a gente teve essa ideia de fazer essa live com 3 participantes para ser uma apresentação mesmo, né, desses trabalhos. Deixa eu ver se ela está... Sabrina... Para ser uma apresentação desses trabalhos, desses projetos, porque as pessoas precisam conhecer, né? A gente precisa conhecer para conservar, para proteger. Então, como eu falei, futuramente, daqui a um tempo a gente pode fazer, né, uma live maior, uma com cada um, ou até fazer algum evento mesmo que possa mostrar esses projetos, né? Deixa eu chamar a Sabrina aqui, que ela está dando um oi. Espera aí. Vamos ver. Aguardando o Sequa. Oi, tudo bem? Tudo. Estão me ouvindo? Eu estou ouvindo e vendo normalmente. Pessoal, como é que tá aí o áudio e o vídeo da Sabrina? Vão falando aí. Sabrina, vou correr aqui para a gente conseguir finalizar, para você conseguir falar tudo, tá? Você está me escutando bem? Bem, estou escutando. Ótimo. Eu estava com medo da minha internet dar problema, vocês não têm noção, mas tudo certo. Então, assim, eu vou apresentar a Sabrina Menezes. Ela coordena o Centro de Estudos dos Quelônios da Amazônia, o SEQUA, que fica lá no INPA, no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Ela é formada em Ciências Biológicas, especialista em neuropsicopedagogia. A área de atuação que ela atua é em zoologia, com ênfase nos quelônios amazônicos, alfabetização científica, educação ambiental e comportamento animal. Sabrina, pode começar falando um pouquinho sobre o trabalho do SEQUA, como que o SEQUA surgiu, quanto tempo, onde fica, né? Essas pessoas podem visitar, quais são as pesquisas, os animais que chegam, quais são as espécies que vocês trabalham. Vou te deixar à vontade para você poder falar, tá bom? Bem-vinda. Oi, gente, boa noite, obrigada pelo convite mesmo, né? Vou correr aqui que a gente tem pouco tempo para vocês conhecerem um pouco do SEQUA. O SEQUA é o Centro de Estudos dos Quelônios da Amazônia. Ele foi inaugurado dia 12 de fevereiro de 2015, né? Através do projeto da Petrobras Ambiental. E através desse projeto a gente conseguiu, do projeto Tartarugas da Amazônia, construir o centro. O centro ele veio com o objetivo de unir tanto a pesquisa científica como a educação ambiental. Então, ele é aberto ao público, quem tiver vontade de visitar. No momento da pandemia, ele está fechado, a gente ainda não tem previsão de abertura, porque nós estamos localizados dentro do Bosque da Ciência. Então, assim que o bosque abrir, né, para receber as visitações, nós estaremos também recebendo os nossos visitantes. E dentro do nosso laboratório,
a gente desenvolve as pesquisas como educação ambiental, alfabetização científica, em que a gente recebe escolas, visitantes, turistas, tanto do Brasil como fora, né, os estrangeiros também. A gente recebe diversas instituições, também tem apoios às universidades, né, a Newton Inns, Uninorte e diversas outras também que são privadas, tanto como as públicas, a UEA, a UFAM e o IFAM. Então a gente dá suporte e a gente dá apoio também para as pesquisas como trabalho de conclusão de curso, TCC, apoio à iniciação científica. Hoje o centro ele conta com 5 estudantes de iniciação científica, né? O centro, na verdade, ele conta com apoio de 25 pessoas. Dessas 25, 5 são bolsistas de iniciação científica, 1 é o pesquisador responsável, que é o Dr. Richard, o diretor do centro, e o restante são voluntários, né? A gente tem a nossa coordenadora de projeto, que é a Maria Augusta, coordenadora de atividade, que é a Tuane Magalhães, a gente tem o nosso coordenador administrativo, que é o Otacim, e eu como coordenadora geral do nosso laboratório. E 15 alunos voluntários que estão ali diariamente trabalhando com as nossas tartarugas. Porque, apesar da pandemia, tá fechado para visitante, as tartarugas estão lá precisando de alimentação, precisando de limpeza, e o nosso grupo, né, de apoio estão lá com eles, fazendo toda a manutenção do séquia, né? A gente está mantendo aí o cuidado das pessoas, fazendo grupos para não ficar tão cheio também. E aí desenvolvemos também, no decorrer dessa pandemia, várias pesquisas, né? Até o ano, falou que 2020 foi um ano, a gente publicou vários artigos, a gente participou do Congresso Internacional de Tartarugas, onde a gente apresentou vários trabalhos lá com os nossos bichinhos, e também o nosso grupo, ele trabalha muito em cima das pesquisas em apoio à educação ambiental, né? Apesar de a gente não estar realizando ali o físico, a gente está com vários projetos para que assim que reabrir as atividades, nós já estaremos atuando. Muito bom, muito bom. Muito O importante, SECO, ele também né? trabalha. E assim, na Amazônia existe 18 espécies de quelônios, né? E muitas vezes as pessoas não conhecem todos, os mais conhecidos são o jabuti, o tracajá, a tartaruga da Amazônia, mas a gente tem 18 espécies. Dessas 18, nós temos representantes 15 espécies dentro do SECO. Então, não é só importante ir lá, mas como conhecer a diversidade dessas espécies que a gente tem no centro. E lá a gente consegue desenvolver diversas pesquisas, como o bem-estar animal também. A gente trabalha analisando o nível de estresse, o quanto que a gente influencia, em quanto as visitas influenciam nesses animais. A gente trabalha para manter o melhor ambiente para eles viverem, né? E hoje a gente não recebe mais animais como doação, né? Mas já chegamos a receber mais de 150 indivíduos dentro do centro. De filhote a adulto, em diferentes espécies também. Hoje vocês estão com quantos animais no centro hoje, você sabe? No centro, a gente está com 280 dentro do laboratório, né? Entre filhotes e adultos. E a gente está com o objetivo, como o jabuti, para quem não conhece, é uma espécie terrestre, a gente recebeu, muitas pessoas cuidam desses indivíduos como pet, o que causa, né, um grande problema, às vezes, no animal, principalmente. Então, é muito recorrente ter animais doentes, com dieta zero, com problemas nutricionais, chegam deficientes, né, chegaram pra gente. Então, a gente já recebeu mais indivíduos de jabuti do que outras espécies, né? Fizemos um levantamento e a gente reabilitou esses animais que chegaram no SECO e conseguimos soltar ele na mata do Bosque da Ciência. Então, hoje eles vivem, né, ali ao redor do bosque. De vez em quando chega alguém do laboratório e liga para lá: Sabrina, tem um animal aqui, tem um jabuti aqui na frente do laboratório. Eu falo: gente, ele tá vivendo, vocês estão passeando aí, ele só tá passeando também. E aí a gente consegue, né, dar esse suporte aos animais, e várias pessoas recorrem a gente, mas se você tem um animal para doar, que você não consegue mais cuidar, é direcionado ao IBAMA, tá bom? O IBAMA, ele recebe, e doação voluntária não recorre nada, tá? Ninguém vai ser preso, não fiquem assustados, é só ir lá e deixar o bichinho para ele poder ser cuidado da melhor forma possível.
Isso que você falou é muito importante, né? Porque as pessoas pegam esses animais, às vezes por questões culturais mesmo, já estão acostumados, né, a criar, ou por outras questões, e depois, quando começa a dar problema, não quer mais, aí quer soltar, não pode soltar esses animais porque eles vão morrer, né? E a pessoa tem medo de chegar lá no IBAMA, no CETAS e tomar uma multa, né? Mas na realidade isso não acontece. Então pode devolver, silvestre não é pet. E é isso, né, Isso mesmo. Sabrina? Fala aí o que você ia estar falando, que eu acho que eu te cortei. Então, e não soltem jamais indivíduos em outros lugares onde eles não foram capturados. Isso pode dar um grande problema genético na população que ali habita. Então, se você não sabe o que fazer, pode ligar para o SECO, a gente te orienta a tomar as melhores decisões, ao que fazer com o animal. E assim, a gente tenta dar o melhor bem-estar para o animal, para ele ser designado para um lugar onde ele vai viver tranquilo, né? Onde ele não vai ser maltratado, onde ele não vai sofrer. Porque tem muitos animais que viveu muito tempo dentro de casa que eles não sabem realmente viver dentro da floresta. Então tem toda uma reabilitação. A gente trabalha também com esses animais, né? Já reabilitamos vários. Hoje o bosque também, contando... O bosque, na verdade, ele é todo aberto e apresenta muitos quelônios durante todo o percurso, na Ilha Tanibuca, no Lago dos Inajás e o Lago Amazônico, que é onde o SECO fica em frente ao Lago Amazônico, para quem quer nos visitar. Tá? Assim que reabrir, siga nas nossas redes sociais aqui, essa é a rede, o Instagram do SECO, né, secoa.am, e através daí a gente publica várias notícias, palestras que a gente realiza, nós participamos de vários eventos. Se tiver interesse em convidar a gente também, nós já fomos em escolas, em várias empresas daqui do Amazonas também. A gente visita centros, a Oca do Conhecimento, então a gente vai participando de vários eventos, né? E apresentando as nossas tartarugas para elas serem mais conhecidas, porque são muito importantes na nossa região, muito importantes para o nosso ecossistema, e que as pessoas possam entender melhor qual a importância desses animais. Extremamente importante o trabalho de vocês. Sabrina, a gente tem um tempinho ainda, eu queria te perguntar uma coisa, uma curiosidade. Como a gente sabe que aqui na nossa região é muito comum o consumo, né, de bicho de casco, eu queria saber se vocês abordam e como abordam essa questão nos trabalhos de educação ambiental, nas escolas, com as crianças, com as pessoas que visitam o centro. Então, o que acontece? Não é um problema comer o bicho, né? O problema é você se alimentar do animal proveniente de uma forma ilegal, né? Hoje, no Amazonas, tem muitos criadores. Segundo o registro do IBAMA, a gente tem mais de 10 criadores legalizados que vendem animais que são propriamente para o consumo. Só que o problema está onde? Naquele pescador que vai lá no rio à noite, coleta mais de 100, 200, 300 mil indivíduos no rio e leva ali para a beira do rio para vender para a comunidade. Então é aí que a gente tem um declínio populacional no ambiente natural. É através desse consumo ilegal. E, gente, comércio negro, a biopirataria, ela é muito grande. E, infelizmente, os quelônios, eles sofrem muito com isso, né? Eles não sofrem somente, eles sofrem, na verdade, além da perda dos habitats, das poluições do rio, principalmente pelo comércio ilegal, né? Então, o consumo, ele não é errado. Se você quer consumir, se você gosta de quelônios, eu não como, tá? Eu não consumo, mas se você quer consumir, tem vários criadores, vocês podem pesquisar na internet. Tem o bicho ali no Iranduba, bicho do rio, a gente esteve lá agora recentemente, eles têm muitos quelônios que vendem aquilo, então próprio consumo, e eles tratam do animal bem lá. Então, se você tem interesse, esse é a melhor forma de você se alimentar desses animais. Então, o problema não é consumir de forma ilegal, né? Receber esses indivíduos que foram pegam no tráfico negro mesmo. Sim, é importante você falar isso, né? Você tem alguma coisa assim para falar que você queria falar assim especificamente? Então, eu tenho um monte de coisa, né? O SECO, na verdade, se fosse, eu realmente corri um pouco as informações. Mas, gente, se você tem interesse em trabalhar com a gente, Sabrina, eu sou estudante de biologia, de veterinária, zootecnia, que a gente aborda. A gente já teve estagiário de engenharia ambiental
né? Legal. Se você tem interesse em trabalhar ou conhecer mesmo, só sou curiosa, quero conhecer um pouco dos animais, entre em contato com a gente através das nossas redes sociais. A gente tem Facebook também, o Instagram, e agora a gente voltou com o nosso site Tartarugas da Amazônia, quem tiver interesse, a gente está atualizando agora. Essa semana a gente conseguiu acesso novamente, vamos entrar, atualizar, divulgar vários eventos que nós vamos realizar, né? Já de antemão avisando vocês, nós não divulgamos nas redes, vou estar falando só para quem está aqui. Nós vamos ter um congresso internacional, onde vai vir pesquisadores do mundo inteiro que estuda quelônios, e vai ser no SEQUA, né? Ele vai ser no SEQUA, mas também vai ser transmitido online para o mundo inteiro. Então, se você tiver interesse, participe, nós vamos estar divulgando também, né? Aí, entre em contato. Hoje o nosso voluntariado é de extrema importância, porque sem eles a gente não estaria funcionando realmente. São muitos animais, o trabalho é árduo, é cansativo, mas a gente está trabalhando por uma causa, que é a preservação e a conservação dessas espécies, com o objetivo de nossas próximas gerações ver esses indivíduos na natureza. Tá certo. Sabrina, olha, muito obrigada pela tua participação também, a todos que participaram, que estão assistindo, porque a gente aprende muito, né? Embora eu seja bióloga, né? Como eu não trabalho diretamente com essas espécies, é muito legal estar escutando vocês falando, né? Tanto lá do sauim, como dos mamíferos aquáticos, agora dos quelônios. E assim, eu queria agradecer muito a disponibilidade, podem contar conosco, todos, né? Todos os projetos que passaram aqui por essa live hoje. Contem conosco, contem também com esse apoio, com essas divulgações, esses eventos que virão. A gente espera que essa pandemia passe logo, né, para poder estar indo visitar vocês, que a gente está devendo essa visita lá no SEQUA, né? E eu acho que é isso. Se você quiser, pode falar. Então, gente, o SEQUA, ele conta com apoio, a gente está dentro do INPA, né, com apoio do INPA, mas a gente recebe doações também por conta das nossas pesquisas, né? Então, quem tiver interesse em fazer alguma doação ou divulgar o nosso trabalho para ser realizado cada vez mais a pesquisa científica e a gente ter novas descobertas, né? E é isso, eu quero agradecer muito o convite, é muito bom falar do laboratório, é muito bom falar do SEQUA. Eu amo o que eu faço, né? Então, quanto mais pessoas saberem o que a gente faz, o que a gente realiza em prol das tartarugas da Amazônia, é o mais importante para nós. Tá certo, Sabrina, dá para ver mesmo que vocês, todos que passaram por aqui, gostam muito do que faz, e assim, é um trabalho importante, necessário e muito bonito, né? E essa é a ideia, mostrar para as pessoas, dar visibilidade para esses trabalhos. Então, você falou sobre essa questão do voluntariado, se de repente alguém quiser colher mais informações, é só acessar o Instagram e vocês vão reativar o site, não é isso? Isso mesmo, entrar em contato conosco. Tá certo, então. Sabrina, obrigada. Boa noite para você. Bom descanso. Boa noite a todos. Beijinho a todos. Beijo, obrigada. Gente, a gente vai finalizar a live, falta um minutinho. Muito obrigada por todos que ficaram até agora com a gente. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais sobre algumas espécies que ocorrem aqui na nossa região amazônica. A gente pretende fazer novamente, né, lives e outros trabalhos, outras atividades relacionadas a animais silvestres também. E é isso, acompanhe as nossas redes sociais, o nosso Instagram, que a gente vai estar... Acompanhe amanhã, né, a palestra sobre educação ambiental humanitária em bem-estar animal, a live que vai ter com o CRMV e com o CCZ. E veja a nossa live do sábado, que vai falar sobre os animais que estão disponíveis para adoção. Tá bom, gente? Muito obrigada. Uma boa noite para vocês, bom descanso e acompanhe a gente aí nas redes sociais, tá bom? Tchau, tchau.